interpretar aqui das 7 cartas. Porque se os irmãos forem ler a carta de Éfeso, a carta de Esmirna, a carta de Tiatira, vai ver que não é muito difícil interpretar o que elas querem dizer. Os irmãos leem e vão entender o que é que elas querem dizer com relativa facilidade. Mas o problema aqui da carta de Pérgamo é que tem muitas referências que a gente precisa recorrer à história, à arqueologia, para a gente tentar entender o que João está tentando dizer. E tem coisas que é dita aqui na carta de Pérgamo que, mesmo com todo o nosso avanço de conhecimento, dos estudos da antiguidade, etc., a gente não sabe exatamente o que João quis dizer com aquelas palavras. E isso acontece, tá, irmãos? Tem trechos da Bíblia, não a sua maior parte, tá? Mas tem algumas coisas, por a Bíblia ser um livro antigo, e por ter sido escrito para as pessoas de todas as épocas, mas por ter escrito, tendo um público-alvo, as pessoas da antiguidade, às vezes algumas coisas se perdem no tempo. Era uma coisa que fazia sentido para as pessoas da antiguidade, mas a gente não faz muito sentido, porque a gente às vezes não tem aquele costume, às vezes não está naquela região, às vezes a gente não está naquele contexto, e acontece isso. Mas aqui a palavra de Deus, o anjo vai escrever a igreja de Pérgamo, e ele começa dizendo que estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é a pessoa que tem a espada afiada de 2 gumes? Se os irmãos forem ver, lá em Apocalipse, no começo do livro do Apocalipse, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, o anjo aqui da igreja de Pérgamo, ele é pedido para ele escrever uma carta, e essa carta que ele escreve, ela é dirigida pelo Senhor Jesus. Aqueles que as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas essa não é a única referência à espada afiada de 2 gumes. Há também uma outra referência, uma referência antiga, porque essa ideia de espada no Novo Testamento e no Antigo Testamento também é como as pessoas interpretavam as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. São Paulo, lá na carta dele aos Efésios, ele vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada, literalmente, quando você tem que vestir toda a armadura de Deus. A carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é como uma espada também, uma espada afiadíssima, ele vai acrescentar isso. Uma espada afiadíssima. Então, ele está fazendo aqui referência não só ao Senhor Jesus, mas ele está fazendo uma referência à palavra de Deus. Ele quer que saiba, as pessoas da igreja de Pérgamo saibam, e as pessoas aqui no espaço novo tempo, porque essas igrejas são igrejas representativas, não eram todas as igrejas da antiguidade, ele escolheu igrejas representativas. E dessas igrejas representativas, ele escolheu 7 com essas características, porque isso serviria também para falar não somente aquelas igrejas locais, mas a todas as igrejas onde o livro do Apocalipse fosse lido. E aqui a gente vê que a igreja de Pérgamo, as palavras são dirigidas daquele Jesus Cristo que tem a espada, aquele que tem a palavra, aquele pelo qual a gente se submete por causa da sua palavra. E ele no verso 13 vai descrever essa igreja. Ele diz com uma linguagem muito forte: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E qual é essa referência ao trono de Satanás, Bruno, que o autor aqui de João quer falar? Muito provavelmente essa referência era porque Pérgamo era um centro de adoração pagã.
um dos principais centros de adoração pagã da antiguidade. Praticamente quase todas as religiões pagãs elas tinham um templo lá na cidade de Pérgamo. Então é por isso, muito provavelmente é por isso que João está dizendo, eu sei que onde você se encontra é um lugar de um contexto complicado. Onde você se encontra, eu sei onde vive, você se encontra onde está o trono de Satanás. E ele continua, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. Por que João acrescenta isso? Porque no paganismo da antiguidade, a igreja cristã, ela tinha dificuldades fortíssimas em sobreviver. Porque as religiões pagãs da antiguidade, elas perseguiam ferozmente a igreja cristã. Ferozmente. E por que os cristãos, na verdade, eles eram acusados de ateísmo? As pessoas olhavam para os cristãos e diziam, esses aí são os ateus. Porque os cristãos negavam as divindades do mundo antigo e acreditavam que existia um único Deus, Criador do céu e da terra, e que era um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa crença cristã fazia com que as pessoas olhassem para os cristãos e acusassem eles de ateus. E havia uma forte tentativa de fazer com que os cristãos assimilassem ou a religião ou os valores do mundo antigo. Porque essas religiões pagãs que João estava falando aqui, que é onde estava o trono de Satanás, nessas religiões pagãs, elas tinham algumas características, e por isso que a gente vê aqui na carta. Por exemplo, elas tinham algumas festas onde você tinha um fenômeno chamado prostituição, a prostituição cultica, onde no próprio templo não existiam em Pérgamo pontos de prostituição. Se você quisesse ir dormir com uma prostituta, você ia para o templo. Era assim que eram as religiões antigas. Tá? Você ia para o próprio templo. E não somente isso, mas lá no templo, não importa também se as mulheres elas queriam ou não deitar com as pessoas, tinham que fazer. Porque no tempo antigo era um tempo onde você tinha um patriarcado muito forte. As mulheres não tinham a opção de dizer, eu não quero ser prostituta. Se elas fossem escolhidas para serem prostitutas em um dos tempos de Pérgamo, tinha que ser prostituta. Pronto, e acabou. Tinha essa coisa de eu escolho, é minha decisão. Não tinha isso na antiguidade. Na antiguidade, as pessoas literalmente obrigavam você a fazer aquilo que você não queria. E uma das coisas que na antiguidade você era obrigado a fazer era tentar deitar num desses rituais de prostituição, você deitar com uma prostituta e você adorar os deuses pagãos. E a igreja cristã, ela sofria uma pressão tremenda. Primeiro, as pessoas olhavam na antiguidade para os cristãos e não entendiam o que é que um cristão tinha que ele, porque para os antigos parecia a coisa mais óbvia do mundo e uma das melhores coisas do mundo. Você tem o privilégio, na cabeça dos antigos, de ir no templo, dormir com a prostituta, adorar um Deus, o Deus que tiver lá pagão, e depois ir para casa. Qual seria o problema disso? E os cristãos diziam, não, isso aí é imoral. E as pessoas não entendiam na cidade de Pérgamo, nem no povo, nem entre os antigos, porque era que os cristãos não se submetiam a isso. Não se submetiam a se prostituírem e não se submetiam a adorar o Deus pagão, porque parecia algo tão tentador, né? Perceba, o sexo é uma força muito poderosa dentro da natureza humana, dentro do ser humano.
Você poderia dar vazão ao sexo e não ser percebido por isso. E o próprio Estado, ele aprovava, e o próprio Estado, ele dava condições para você fazer esse tipo de coisa. E as pessoas não conseguiam entender, porque os cristãos, eles não se submetiam a esse tipo de coisa. Por isso que, além disso, você também tinha que adorar o imperador. Pérgamo foi uma das primeiras cidades que obrigaram as pessoas a adorarem o imperador. O imperador lá era Deus. Você tem que se submeter a ele, ao imperador, a Deus. Porque o imperador, dizia as pessoas de Pérgamo, era aquele que tinha uma espada afiada. E aí você entende porque São João começa aqui a carta a Pérgamo, dizendo: estas são as palavras daquele que, esse sim, verdadeiramente, tem a espada afiada, não o imperador. E João começa elogiando ele, porque João sabe da pressão que aquela igreja sofre. João sabe da opressão que aquelas pessoas, elas eram uma pequena igreja ali, num vasto mundo pagão, que banalizava a sexualidade, um vasto mundo pagão que fazia pouco caso da adoração, um vasto mundo pagão que obrigava as pessoas a adorarem o imperador, obrigava as pessoas a adorarem a divindade, um vasto mundo pagão onde eles tinham grandes banquetes de comidas oferecidas aos ídolos, e eles, todos eles, ofereciam as comidas aos ídolos, comiam e depois participavam de grandes orgias. E as pessoas ficavam se perguntando: por que é que os cristãos não participam dessas festas, não participam dessas coisas, não participam da adoração ao imperador? As pessoas ficavam se perguntando isso. E os cristãos sofriam pressão para participar desse tipo de coisa. Contudo, diz aqui a palavra de Deus, a igreja de Pérgamo permanecia fiel ao nome de Cristo. Ela não renunciou à fé em Cristo, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade de João, onde Satanás habita. Perceba aqui que a linguagem que João utiliza é uma linguagem carregada. Por que, irmãos? Por trás da imoralidade, por trás da opressão, por trás da perseguição, o que está por trás desses fatores? Por trás desses fatores está, no final das contas, Satanás. E João identifica aquilo que está por trás desses fatores. João identifica aquilo que está por trás da imoralidade que acontecia nos tempos de Pérgamo. João identifica aquilo que está por trás da perseguição feroz que era imposta a quem não adorava lá em Pérgamo. João sabe quem está por trás de todos aqueles banquetes, de todas aquelas orgias, de todas aquelas coisas. E os cristãos que se recusavam a participar disso, elas eram perseguidas, igual Antipas. A gente não sabe mais quem foi Antipas. A gente não tem mais nenhum detalhe de quem foi Antipas. O único detalhe que a gente tem é que Antipas decidiu fielmente não se submeter àquilo que o pessoal de Pérgamo queria. Decidiu não se ajoelhar. E por isso que ele foi morto. A única coisa que a gente sabe de Antipas é isso. Mas a carta aqui de Pérgamo, ela é uma carta, como é o livro do Apocalipse, que é uma carta que a gente chama de anti-assimilacionista. É uma carta que alerta para os cristãos não se assimilarem aos valores tentadores do mundo. Essa é a carta aqui de Pérgamo. E uma coisa interessante que tem nessa carta, porque quando você pensa, né? A gente não deve se assimilar ao mundo, a gente não deve ser igual ao mundo. Mas a gente não deve ser igual ao mundo em quê, né? Porque os cristãos, de forma muito equivocada, muitas vezes, eles pegam essa ideia de anti-assimilação e acham que Deus está falando até das coisas mais esdrúxulas, tá? Por exemplo, a gente comeu comidas típicas aqui essa manhã.
Aí alguém poderia pensar, oxe, eles comeram aí pamonha, canjica, tudo vestido de xadrez, com essas coisas que remete ao período junino, e ele está falando aí de anti-assimilação. Mas isso, irmãos, é o costume aqui do Nordeste, é o costume da nossa terra. Isso não tem absolutamente nada de imoral, nada de errado, nada de equivocado. Assim como se os irmãos forem lá no norte, vai ver o costume das pessoas de lá, que diz respeito ao contexto do frio. Se os irmãos forem no canto que neva, sei lá na Rússia, vai ver que eles têm um outro costume. Se forem aqui, vai ver que a gente tem costume de comer coisa de milho mesmo. Se forem... e por aí vai. Cada canto tem o seu costume. E não é contra esses costumes locais, de comidas, de estilos, etc., que o cristianismo, que a gente tem que ser anti-assimilacionista. Ah, Bruno, mas o São João lembra muito a tradição católica. E qual é o problema de o São João lembrar exatamente a tradição católica? Porque quando a gente está comendo milho, quando a gente está comendo pamonha, etc., a gente não está fazendo isso em honra a João, ou a São João, esse tipo de coisa. A intencionalidade importa. Porque se a gente fosse fazer uma coisa que não deveria ser lembrada de forma nenhuma, irmãos, a gente ia ter que inventar roupas somente para a gente. Porque qualquer roupa que os irmãos vestem sempre vai lembrar um contexto que é terrível. Não, Bruno, bota terno e gravata, aí vai lembrar os políticos corruptos. Não, Bruno, então se veste todo de preto, aí vai lembrar isso. Ah, Bruno, se veste de branco, vai lembrar aquilo. Ah, Bruno, se veste... Não tem, irmãos, como você escapar. Mas existem coisas nas culturas que são imorais mesmo. Existem coisas nas culturas e tem outras que são normais, comida, roupa, etc. Mas tem coisas que são imorais. Tem coisas que não é para os cristãos assimilarem. Tem coisas que, e o Apocalipse foi escrito para isso, a gente tem que construir uma barreira de resistência, porque é tentador ser parecido com o mundo em determinadas coisas. E uma das coisas que a gente deve construir uma barreira de resistência aqui, na carta de São João, diz respeito à adoração de falsos ídolos. Adorar uma outra coisa que não seja Deus. Pense como isso é tentador, irmãos. É tentador a gente se ajoelhar, colocar em primeiro lugar na nossa vida uma outra coisa, nosso trabalho, nossos filhos, nossa escola, nossa faculdade, nossos amigos, nossa família, até a própria igreja. É tentador colocar no nosso coração, em primeiro lugar, uma coisa que não Deus. Nisso a gente tem que ser anti-assimilacionista. Nisso não é para se assimilar. Não é que para ser igual às pessoas do mundo que adoram em primeiro lugar o Deus do capital, o Deus mamon, o Deus do dinheiro. Não sejam como eles. Nisso você não é para ser assimilado pelo mundo. Você não é para ser assimilado por o mundo, e esse é um problema aqui da igreja de Pérgamo, na imoralidade sexual. Não é para ser assimilado para o mundo na imoralidade sexual. Porque, como eu falei, a sexualidade é uma força poderosa da natureza humana, Deus. E aqui, na palavra de Deus, na igreja de Pérgamo, os cristãos estavam muito tentados a se assimilarem às práticas padrões de sexualidade. Diz aqui no verso 14 que tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Você lembra dessa história lá no Antigo Testamento? Balaão era um profeta de Deus. E um dia, Balaque veio a ele e disse: Balaão, amaldiçoa o povo de Israel.
Balaão disse: eu não consigo. Eu tenho que perguntar a Deus se ele deixa amaldiçoar o povo dele. Você vê daí uma espécie de cara de pau, né? E aí ele pergunta a Deus, Deus disse: óbvio que não. Não era nem você estar perguntando isso. E aí Balaque vai e oferece um dinheiro a Balaão e diz: Balaão, toma esse dinheiro aqui. Vai lá, aí vê, talvez eu tenha escutado errado. Deixa eu perguntar a Deus de novo. Ele vai com o dinheiro. Deus amaldiçoou Israel, e Deus diz: não, né? Já disse de novo. Você ainda está perguntando mais uma vez. E aí Balaque vai e oferece dinheiro e diz: pergunta a Deus de novo, pergunta a Deus de novo. E aí Balaão vai e Deus diz: ó, vai aqui, vai lá. Não amaldiçoa o povo, só vai lá. E aí tem a famosa história de que quando Balaão estava indo, um jumenta dele parou e disse: peraí, o que tu está fazendo aí? Por que tu está indo? Quer dizer, Deus deu todos os sinais possíveis e impossíveis para que Balaque visse o que era que ele estava fazendo de errado. Mas aí, irmãos, Balaão, ele teve uma ideia. Ele disse: Balaque, se você pedir para eu amaldiçoar o povo, Deus não vai deixar. Mas você poderia pedir para as pessoas de Edom, as mulheres virem e se prostituírem com os israelitas, e assim vai desviar o coração dos israelitas. E aí Deus vira as costas para eles, e aí eu consigo amaldiçoar eles. Balaão criou essa artimanha. E aí Balaque obrigou as mulheres a irem se deitarem com os israelitas. E Deus, quando viu aquilo, derramou juízo sobre as pessoas, sobre os israelitas que se deitaram com aquelas mulheres. Então perceba, o que foi que Balaão fez? Balaão, ele notou que se ele usasse os seres humanos como objetos, se eles usassem da imoralidade e da prostituição cultural e ritual como objeto, eles conseguiriam desviar o coração dos israelitas. João aqui faz referência a esse fato no Antigo Testamento, porque João nota que uma coisa similar acontecia ali naquela época em Pérgamo. O que era que acontecia? Você tinha a prostituição ritual acontecendo dentro dos templos, para conseguir captar o coração do povo de Deus, para conseguir captar o coração de homens e mulheres que frequentavam a igreja cristã, que estavam dentro da igreja cristã. Mas, irmãos, contra isso João diz: não se submeta, não se assimile. E por que João é tão forte aqui contra essa questão da imoralidade sexual? Porque toda a prática de imoralidade sexual, irmãos, quando a gente vai ver na Bíblia, é a prática de tratar o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, como um objeto meramente descartável. Por isso que as Escrituras são tão contra a prática da imoralidade sexual. Por isso que as Escrituras são contra a prostituição. Por isso que as Escrituras são contra o sexo casual. Por isso que as Escrituras são contra essas práticas sexuais, onde você quer o corpo de uma pessoa, mas você não quer assumir compromissos com ela. Você quer o corpo de uma pessoa, mas você não quer assumir o coração da outra pessoa. Você quer o corpo de uma pessoa, mas você só quer egoisticamente satisfazer os seus impulsos. Você não quer se comprometer com a pessoa de verdade. Você só quer se aproveitar do corpo dela. E era isso que os pagãos faziam com as mulheres dentro dos templos da prostituição. Eles não queriam assumir aquelas mulheres de verdade. Eles queriam, numa época extremamente machista, só queriam se aproveitar do corpo daquelas mulheres. E na contemporaneidade, não vê uma coisa similar, irmão. Você tem uma cultura aí fortemente machista também, que é uma cultura que, por um lado, diz que está defendendo a bandeira da liberdade sexual, etc. Mas que, no final das contas, é uma cultura onde você se aproveita egoisticamente do corpo das pessoas, sem se importar com o sentimento das pessoas,
sem se importar com o coração das pessoas, sem assumir compromissos, alianças de fidelidade para com as pessoas. Era isso que acontece hoje, era isso que acontecia naquela tempo antigo. E contra isso, irmãos, João diz: não façam isso. Vocês toleram os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? A gente não tem muitos detalhes. Mas como os nicolaítas, eles sempre vêm no livro do Apocalipse, perto do nome de Balaão, muito provavelmente os nicolaítas, eles eram pessoas que tinham se assimilado a essa cultura. Eles eram pessoas que provavelmente disseram: mas qual é o problema? Porque quando a gente está imerso, irmãos, e esse é um ponto que o livro do Apocalipse traz para a gente, né? Quando a gente está imerso numa determinada cultura, a gente fica realmente pensando assim: sabe, mas qual é o problema? Qual é o problema mesmo em eu praticar imoralidade sexual, aplaudir a imoralidade sexual? A cultura segue a gente, irmãos. Qual o problema mesmo em eu ser machista? Qual o problema mesmo em eu ter um escravo? Qual o problema mesmo em eu perseguir um judeu? Qual o problema mesmo em eu fazer algo que vai contra a lei de Deus, contra os padrões de Deus, contra aquilo que Deus estabelece? Quando a gente está dentro de uma cultura, irmãos, muitas vezes a gente é cego, a gente se assimila a ela. A carta da igreja de Pérgamo pede para que a gente não se assimile a práticas que são contrárias às Escrituras. Pede para que a gente não ceda a coisas que as Escrituras dizem não, e a gente muitas vezes tenta racionalizar dizendo: certo, mas qual é o problema mesmo? É por isso que o verso 16, o penúltimo verso, diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha como é interessante. Ele diz, João aqui pede para a igreja se arrepender dessa sua tentativa de se assimilar. E isso é muito curioso, irmãos, porque se os irmãos forem ler o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, se tem uma carne oferecida aos ídolos, pode comer essa carne, tá? Desde que você não participe da adoração aos ídolos, etc. Essa carne você pode comer. Mas aqui João diz: não coma. Ou seja, João e Paulo, eles estão em contradição? Não, irmão, eles não estão em contradição. É porque nesse contexto aqui de Pérgamo é diferente do contexto lá do apóstolo Paulo. Porque às vezes a lei de Deus coloca a gente em contextos diferentes, de tal modo que às vezes tem coisas que num contexto é permitido e em outras não. Sabia que isso acontece? No contexto lá de Corinto, se você pega uma carne que é oferecida aos ídolos, leva para casa e come, Paulo diz que não tem problema em fazer isso não. Mas se você vai participar de um banquete, e depois desse banquete tem uma orgia, tem uma festa oferecida aos ídolos, João diz: não se assimile a essa prática. Aqui a palavra de Deus diz: arrependa-te. Por quê? Porque senão virei em breve até você e lutarei com eles, com a espada da minha boca. Perceba que no começo ele começou a falar da palavra de Deus, da espada. O autor que está dizendo essas palavras é aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. E ele está dizendo que ele, Jesus, ele está fazendo aqui uma repreensão. É tentador verdadeiramente aos cristãos se submeterem, cederem à perseguição, cederem à avalanche, cederem àquilo que o mundo quer. É tentador, irmãos. Contudo, diz aqui a palavra de Deus: olha, vai ter juízo. Deus vai acertar as contas. Esse pessoal aí que obriga as pessoas a praticarem, a não adorarem o verdadeiro Deus, como acontece lá na igreja de Pérgamo, Deus vai acertar as contas com eles.
Essas pessoas aí que escravizam os outros, que oprimem os outros, que obrigam as pessoas a participarem desses rituais de moralidade. Deus vai acertar as contas com essas pessoas. Ô Bruno, e por que é muito importante? Porque numa cultura como a gente, irmãos, que muitas vezes uma cultura muito humanista, às vezes a gente se esquece desse outro lado de Deus, tá? Que Deus é um Deus também que acerta as contas, é um Deus de juízo. E por que é importante que Deus seja um Deus de juízo? É importante que Deus seja um Deus de juízo para a gente ter certeza que Deus vai botar justiça. Porque se você vê esse monte de injustiça que tem no mundo, se você vê esse monte de abominação que tem no mundo, se você ligar a televisão e ver conflito Israel-Hamas, se ligar a TV e ver conflito Rússia-Ucrânia, se ligar a TV e ver todas essas abominações que acontecem, e você pensar assim, vai ficar por isso mesmo, você enlouquece. Você enlouquece, irmãos. Se a gente não tem certeza de que Deus vai acertar as contas, por isso que quando a gente lê, sabe que quando a gente lê se na Bíblia, uma ameaça de juízo de Deus, se a gente ama verdadeiramente, a Deus, o próximo, as pessoas, etc., se a gente verdadeiramente se importa, era para a gente fazer assim, um dia Deus vai botar a casa em ordem. Era para a gente ler essa ameaça, Deus dizendo assim, se não virei em breve até você, eu lutarei, e dizer, Deus um dia vai botar a coisa em ordem. Deus um dia vai fazer justiça. Ainda bem, Deus um dia vai colocar os pingos nos is. Deus um dia vai fazer com que as coisas estejam corretas. Deus um dia vai fazer isso. E aí a carta de Pérgamo diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Ao vencedor darei um maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. O maná era aquilo, também é uma ideia do Antigo Testamento. O maná era aquilo que caía do céu e que suprimia o povo de Israel lá no deserto, no tempo de fome. Então, o povo de Israel não tinha o que comer, o povo de Israel não tinha o que beber, e Deus providenciava para eles lá 6 dias durante a semana. Deus providenciava maná para o povo de Israel. E Deus diz assim, ao vencedor darei o maná escondido. Por que ao vencedor Deus vai dar o maná escondido? Porque na Arca da Aliança, Deus pediu para botar um pouco de maná. E a Arca da Aliança, diz a tradição do Antigo Testamento, ela foi escondida. E lá onde tem esse maná, está escondido, e dizia a tradição dos judeus, escondido até os dias de hoje. Ninguém sabe até os dias de hoje onde está a Arca da Aliança. Mas um dia, o Messias ia vir e abrir a Arca da Aliança, ia pegar a lei de Deus, mostrar a lei de Deus, e até a Shalom. E quando a lei de Deus fosse mostrada, diz a palavra de Deus, o Messias ia dar o maná escondido, que estava escondido lá na Arca da Aliança, ia dar para o seu povo. E aqui diz a palavra de Deus, ao vencedor darei o maná escondido. Esse maná escondido será dado ao vencedor. Assim como diz também, ao vencedor darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que não recebem. A gente não sabe o que realmente significa essa pedra branca. Essa é uma daquelas partes do texto que eu falei para vocês, que a gente não tem certeza do que é que significa, mesmo com todo o nosso conhecimento, etc. Mas a gente tem uma pista de que significa algo com intimidade. Ao vencedor, Deus vai ser íntimo deles. Ao vencedor, Deus ele vai tratar eles com intimidade. Ao vencedor, Deus vai dar algo para eles conhecido apenas por aquele que o recebe. Por isso que o contexto aqui é um contexto de intimidade. Ou seja, contra a imoralidade sexual, contra a perseguição, contra a opressão,
contra esse estado de coisas, Deus diz que ao vencedor, aqueles que resistirem fielmente, aqueles que se apegarem à sua mão, Deus vai suprir a nossa fome dele, a nossa fome espiritual. Deus vai suprir a nossa fome por sentido, propósito e valor. E Deus também vai entrar em intimidade com aqueles, como entrou em intimidade com Antipas, que a Bíblia chama de minha fiel testemunha. É interessante esse termo, né, irmão? Minha fiel testemunha. Porque no livro do Apocalipse, esse termo é só aplicado a uma outra pessoa no livro do Apocalipse: Jesus Cristo. Jesus Cristo, no começo do livro do Apocalipse, é a fiel testemunha de Deus. E Deus aplica esse título àqueles que conseguem resistir às difíceis tentações de não se assimilarem às imoralidades, às opressões, ao status quo desse mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e a mensagem da igreja de Pérgamo possa ser uma mensagem para a gente aqui no Espaço do Tempo, para os nossos corações.